profecias de Santa Hildegarda de Bingen a respeito do castigo que deve vir em nossa época. Ela também falou a respeito desses castigos e na mão de quem estaria o que ela chama a vara de ferro para castigar a humanidade. É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Hoje estão sendo celebradas as missas, todas as sextas-feiras, nas intenções dos apóstolos dos Santos Anjos e de todos aqueles que colocaram as intenções. Aqueles que ainda não colocaram as intenções ou estão chegando pela primeira vez, já podem pôr as suas intenções através do link na descrição do vídeo. Colocar as iniciais dos parentes, dos falecidos, dos vivos, as intenções especiais, porque a missa ela tem um valor infinito. E é por isso que nós promovemos toda semana, sexta-feira, são celebradas estas santas missas. Se você já é membro do grupo Apóstolo dos Santos Anjos e não teve tempo, ou se esqueceu, ou não quis colocar a sua intenção durante esta semana, as intenções foram as mesmas que tinham sido colocadas anteriormente. Mas, então, eu realmente recomendo que todos coloquem já as suas intenções. E hoje eu tenho um feliz problema e um pedido a fazer. O feliz problema é que nós estamos com muitas atividades, muitas campanhas. Nesta semana teve a marcha contra o aborto em Brasília, vários outros programas de formação de juventude, e eu estou me preparando justamente este fim de semana. Daqui a pouquinho chegam jovens para mais um fim de semana de formação, e por isso eu vou ser curto neste vídeo. E peço as suas orações para esses eventos que têm toda a relação com o nosso apostolado, é preparar a juventude para serem verdadeiros líderes católicos, né? Aqueles que renunciam a certos prazeres, a certos momentos de lazer, usam sua hora livre para fazer este apostolado. Isso acontece graças a eles, graças a vocês todos, membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Então hoje eu vou falar sobre um assunto rápido, mas importantíssimo, que é a continuação do assunto das profecias a respeito do castigo que deve vir para a nossa época. O castigo e depois a renovação, o grande triunfo da igreja. Mas eu achei alguém pediu nos comentários, né, que falasse um pouco sobre as profecias de Santa Hildegarda. Há uns meses atrás eu já falei de algumas, e hoje eu achei uma outra bem interessante e que eu vou ler aqui esse trechinho e comentar um pouco. Santa Hildegarda diz o seguinte: o Senhor porá em mãos de nossos inimigos a vara de ferro destinada a vingar-lhe. Ou seja, Nosso Senhor, muitas vezes isso, vários santos comentaram, e a história está cheia de episódios assim, que Deus muitas vezes se utiliza dos seus inimigos, né, para cumprir as suas ordens. A gente sabe, né, existe até o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, mas ele por vezes também utiliza os inimigos da igreja, os inimigos da civilização cristã, nós podíamos dizer os inimigos do Brasil, interpretem como quiserem, para, promoverem aquilo que no fundo ele quer. Ou seja, não é que os inimigos fazem a vontade de Deus, mas Deus escreve certo por linhas tortas, ele se utiliza dos inimigos para um determinado ponto, como nesse caso, um determinado castigo. Ela diz o seguinte: quando se tiver perdido inteiramente o temor de Deus, guerras atrozes e cruéis se sucederão à porfia, ou seja, uma atrás da outra. Uma multidão de pessoas será imolada por elas, e muitas cidades se converterão em montes de ruínas. Isso já aconteceu no passado várias vezes, e é o que Santa Hildegarda está prenunciando também para a nossa época, né? Assim como o homem ganha por sua força sobre a debilidade da mulher, e o leão supera todos os animais, estou lendo aqui o texto dela, do mesmo modo alguns homens de uma ferocidade sem igual, suscitados pela justiça divina, se burlarão do repouso de seus semelhantes. É preciso entender aqui, suscitados pela justiça divina, ou seja, Deus como que vai provocá-los a fazer determinada coisa,
eles vão fazer contra a vontade de Deus, achando que estão indo contra Deus, mas no fundo estarão servindo a Deus. Aliás, é a grande humilhação do demônio e a permanente humilhação dele é que tudo que ele faz, no fundo, Deus utiliza para a glória dele, Deus. Então o demônio é um eterno derrotado. Acontece que nós homens, como nós estamos vivendo nesta terra nesse tempo e ainda não na eternidade, a impressão que a gente tem às vezes é que o demônio está vencendo. Mas no final da história, quem vence é Deus, mesmo que seja utilizando-se de uma ação do seu inimigo, que é o demônio. Bom, continua assim. Assim sucedeu desde o princípio do mundo, e o Senhor voltará a colocar em mão dos nossos inimigos a vara de ferro, vou explicar o que é a vara de ferro, destinada a vingá-lo cruelmente de nossas iniquidades. Quando a gente vê países católicos, ou, na verdade, ex-católicos, são católicos de ibope, né, como a gente dizia, quando os países católicos se veem cercados de problemas, de aflições, de coisas assim, a gente deve se perguntar, puxa, será que isso não é Deus Nosso Senhor dando trela aos inimigos da civilização cristã? Dando trela aos inimigos da igreja para chegar a um ponto em que deve chegar, por exemplo, um determinado castigo, uma determinada tribulação, mas que depois vai dar um triunfo, mas enquanto não vem um triunfo, é duro. Então, quando isso acontece, nós que temos fé, o que queremos ter fé, devemos ver os acontecimentos com os olhos de fé. Será que não é Deus Nosso Senhor com a vara de ferro? O que é a vara de ferro? Não é? A vara de ferro simboliza um certo poder e um poder tirânico. Então, por isso a vara de ferro. Nós não estamos vendo muitas coisas dessas acontecendo no Brasil. Nós não estamos vendo muitas coisas dessas acontecendo no Ocidente ex-cristão. Não é? A invasão islâmica na Europa, por exemplo, atentados terroristas, tudo isso. Alguém vai dizer, mas isso é desejável? Não, nós devemos rezar para que não aconteça. Mas com os olhos de fé, saber interpretar quando acontecem, como talvez sendo da vontade de Deus, Deus utilizando daquilo para um determinado castigo e para uma determinada conversão no futuro. Mas você está afirmando isso? Não, eu estou dizendo que quem tem fé começa fazendo-se essa pergunta. Nós devemos nos fazer essa pergunta, nos ajuda a contemplar a história, a contemplar os acontecimentos com olhos de fé. Isso também é contemplação, isso também é oração. A oração a definição mais clássica de oração é a elevação da mente a Deus. Quando nós, vendo os acontecimentos, vendo aquilo que está diante de nossos olhos, passando nos países, nós devemos elevar nossa mente a Deus e procurar ver com os olhos de Deus, por assim dizer, né? Tentar interpretar, tentar perceber como é que está o dedo de Deus na história, como é que ele está movendo as peças do tabuleiro da história presente, de maneira a castigar certos pecados, mas depois vencer a partida, para usar essa metáfora. Então é isso que eu queria mostrar hoje. Eu peço desculpa, hoje não vai dar para fazer a resposta aos comentários, nós fazemos semana que vem, porque eu tenho que sair agora, me preparar para a vinda desses jovens que estão vindo, que estão prontos para batalhar pacificamente dentro da lei, mas batalhar pela honra de Deus, não é? Mesmo no espaço público, porque se Deus é ofendido publicamente, ele tem que ser defendido publicamente, como nós conversamos outro dia, né? Muito obrigado, rezem por favor por isso e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.